Olá pessoal, tudo bom? Ótimo! Bem-vindos ao canal Falas do Henrique, que sou eu. E como vocês já sabem, aqui no nosso canal a gente fala sobre exemplos edificantes, sobre pessoas que deixaram sua marca na história e sobre acontecimentos que, com o passar do tempo, acabaram se tornando importantes. Então vamos lá. Continuando o livro Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, como vocês viram no vídeo anterior, Bezerra agora, o Adolfo, começou a cursar medicina na Guanabara. E nessa época em que o Adolfo começou a cursar medicina, uma onda de ateísmo começou a se espalhar pelo mundo. Ou seja, ideias filosóficas e as ideias filosóficas e a sede de conhecimento começaram a se contrapor ao fervor religioso que as pessoas tinham. E a juventude estudiosa, com acesso a informações e a culturas, logo eles começavam a se declarar ateístas, ou seja, que não acreditavam mais em Deus. Por quê? Como tudo passou a ser explicado cientificamente, eles achavam que não precisavam mais apelar para a fé, para a religiosidade, que tudo eles resolveriam materialmente. Então, se isso estava acontecendo no mundo, naturalmente, na cabeça do jovem Adolfo, não deixava de de ter uma importância também, com as ideias que ele tinha. E aí surgiram dúvidas inevitáveis, mas ele nunca entrou em discussão com as outras pessoas. O que ele fazia? Limitava-se a ouvir tudo que passavam e a ler muito. Aí ele fazia a interpretação do que ele lia e do que ele ouvia para tirar as suas próprias conclusões. E foi assim, justamente, que aos poucos ele foi se livrando daquelas crendices e superstições que ele trazia desde a infância, e esse fato, inclusive, ajudou para que a mente dele se expandisse e ele teve até uma maior abertura, uma amplitude dos pensamentos dele, e aí ele começou a ver as coisas com outros olhos. A essa época também, e acho esse fato justamente é muito importante, porque nada é por acaso, a essa época o jovem Adolfo, ele estava passando por dificuldades, e aí, segundo ele, aconteceu um fato marcante, que ele se referia a isso como a primeira manifestação do mundo invisível ao seu favor. E era assim. Determinada época, o Adolfo se encontrava em sérias dificuldades financeiras, e aí ele não estava conseguindo saldar os compromissos que ele tinha, e compromissos esses, obrigações essas, que inclusive poderiam fazer com que ele perdesse o ano letivo na faculdade, porque não tinha dinheiro para pagar as taxas necessárias para que ele continuasse cursando. E essa preocupação e essa dificuldade era tão grande que, determinado dia, ele até apelou a Deus, erguendo os olhos para o alto e pedindo ajuda de qualquer forma. Então, passaram-se alguns dias, não muitos, e aí, de repente, alguém bate à sua porta. Era um jovem simpático, bem vestido, e que queria contratar aulas de matemática, junto do professor. De início, Bezerra logo recusou. E por que isso? Porque das matérias, a que ele menos gostava era matemática. Então ele falou para o moço que não tinha jeito. Mas aí o visitante relutou, mas insistiu, porque o próprio visitante precisava muito daquelas aulas para que ele também não perdesse o ano letivo dele na faculdade. E aí, dessa maneira, Bezerra, lembrando-se da dificuldade financeira pela qual ele estava passando, acabou aceitando a proposta do visitante. Bom, findadas as negociações, tudo acertado, o visitante então fez uma nova proposta. Ele queria pagar adiantado as aulas, com medo de gastar esse dinheiro, que na verdade era a mesada do pai. E ele tinha medo de gastar essa mesada com festas, com passeios, e que aí ia prejudicar não só ele, como os estudos e tal. Então ele queria pagar adiantado para não correr esse risco. Mais uma vez o professor relutou, mas acabou aceitando. E logo que o visitante se despediu, ele não cabia em si. O Adolfo não se cabia em si. Por quê? Porque ele pensava, nossa, agora eu consigo saldar
a dívida na faculdade e inclusive o próprio aluguel do quarto pobre onde ele morava, que estava quase para ser despejado. Então ele ficou todo feliz da vida e correu para saldar as dívidas dele. Bom, depois que ele saldou as dívidas, mais calmo, o que ele fez? Correu para a biblioteca, porque ele também não tinha livros. E aí ele correu para a biblioteca, mergulhou nas pesquisas para poder dar aula para o rapaz, para o aluno novo. Fato esse, inclusive, dizia ele, né, que gastou várias horas nesses estudos, nessas pesquisas, mas que acabaram servindo até para ele mesmo, depois, no futuro dele, né? E o que aconteceu? Tudo pronto, na hora e no dia marcado, o professor ficou lá esperando o aluno, que não apareceu para a primeira aula naquele dia. E também não apareceu para a primeira aula no outro dia. E nem apareceu dia nenhum para as aulas. E isso causou uma certa preocupação no Bezerra, no Adolfo. Puxa, o rapaz precisava tanto das aulas, tanto que pagou adiantado. E até precisava para não perder o ano letivo dele. O que será que aconteceu? Alguma coisa muito grave para ele não ter vindo. E essa preocupação foi perdurando, mas com o tempo a preocupação passou. Passou a preocupação. Mas esse acontecimento nunca foi esquecido. Por quê? Adolfo sempre lembrava disso, dizendo que essa foi a primeira manifestação espiritual e a primeira ajuda que ele ganhou do plano invisível. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no joinha para eu ficar sabendo, tá bom? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Ah, lembrando, hein? Sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!